Vontade. Vontade, eu gosto também de chamar de volição, porque tem uma frase do Graham Vincent, que é um filósofo pouco conhecido no Brasil, um historiador, em que ele diz que a história não é resultado de um projeto, mas sim do conflito entre volições, conflito entre vontades, que esse conflito entre vontades ou resulta num acordo entre vontades, ou resulta em tornar esse conflito aberto, seja na litigância, que a gente usa a litigância judicial e tal, seja no homicídio mesmo, na guerra, né? No sistema de guerra. Então, presentes as vontades nos indivíduos e nas sociedades, que tanto os indivíduos quanto as sociedades têm vontades, elas vão evoluir ou para um acordo entre vontades, que é o ideal, ou para uma guerra, para um conflito aberto entre vontades. A vontade, só em termos de conceituar, não é o mesmo que o desejo, a gente já discutiu isso aqui outras vezes. Por quê? Porque o desejo é aquilo que sentimos, é a matéria-prima da vontade, mas é aquele que a gente é insondável. Em termos de filosofia, não só Voltaire, mas vários filósofos já entenderam, o próprio Freud, de que existe algo lá, um componente da vontade que é um tanto insondável, um tanto não desvendável pela consciência, também pode chamar de inconsciente, pode chamar do que quiser, mas existe, para a gente poder diferenciar na prática desejo e vontade, desejo é aquilo que é incognoscível, mas que compõe a vontade. A vontade é aquilo que é consciente. Tenho vontade, tenho a intenção de tal coisa, né? Eu gostaria de, e você tem consciência disso. Então, por exemplo, eu vou dar dois exemplos de como essas questões das vontades se encaminham dentro da frase inicial. Um é o relacionamento homem-mulher, o relacionamento casal. Os gays e outros podem se estender a outros tipos de relacionamento. Eu falo do que eu mais conheço, que é o relacionamento homem-mulher. Num casal existem vontades que são comuns e comuns aos dois, e existem vontades que são diferentes. Um tem uma vontade que é própria dele, outro tem uma vontade que é própria. Fazer um acordo entre essas vontades é fundamental para o equilíbrio daquele casamento e para a longevidade e para a qualidade daquele casamento. Porque se aquilo vira um conflito, se aquilo vira... Porque existem formas de conflito veladas também, né? Há um momento que as vontades se chocam e veladamente aquilo vai sendo na base da deslealdade, na base da traição, enfim, há mil formas, né, de ser desleal, de ser infiel, fidelidade financeira, mil formas de você criar conflito, até o conflito aberto, que a gente sabe muito bem que casais evoluem muitas vezes para o conflito aberto, quer dizer, esse desencontro de vontades, esse conflito entre volições, que eu gosto dessa expressão, conflito entre volições, ela pode evoluir para o combate aberto mesmo, seja um combate judicial, né, civilizado, digamos assim, seja um combate de rua mesmo, um combate que envolve fazer fofoca para os amigos, envolve difamar o cônjuge, existe todas essas modalidades de guerra aberta. E o mesmo acontece nas sociedades. As sociedades têm grupos, né? Entre os grupos da sociedade que compõem essa sociedade, tem os grupos de interesse, as classes produtivas, as classes dirigentes, as classes políticas e tal. Tem que haver um entendimento, tem que se buscar um entendimento, um acordo entre volições. Veja o caso do Brasil, por exemplo. Você tem um certo, tem o corporativismo, tem aquelas corporações que giram em torno do Estado, que são muito bem nutridas e tal. Existem as classes produtivas, que têm seus próprios interesses. Existe a chamada classe política, que está ligada a essas corporações, e um certo imobilismo. Existe a parte de esquerda também, né? O sentimento de insatisfação, ou seja, ainda lá no restinho da questão dos trabalhadores, seja a parte identitária e tal, a parte que reclama uma certa compensação, mas há a necessidade de sentar e entender que essas volições têm que achar um acordo, achar um meio termo. É preciso achar um acordo entre vontades, um acordo entre volições. Acho fundamental isso, ou senão as volições elas vão acabar, o conflito entre volições vai acabar em guerra.
Internamente ao próprio sujeito, né, se pode dizer que um mesmo sujeito tem várias pulsões ou vários desejos. Aí não vou entrar em detalhes aqui na diferença de pulsão e desejo, até porque ela nem sempre é muito clara, nem mesmo para mim, né? Mas a vontade, na tradição filosófica, ali a partir de Aristóteles, lá na Ética Nicômaco, acho que é o livro 3, né, a vontade, ela é aquilo que tecnicamente, assim, ou explicando, seria a decisão. Então, a vontade é um desejo que compôs uma decisão bastante consciente, bastante pensada. Então, eu tenho desejo sexual, certo? O desejo sexual, por si só, não é muito claro, nem mesmo, às vezes, o objeto, né? Eu sei que eu estou, como é que é, uma coceira, vamos dizer assim. Como é que eu vou resolver esse problema? Bom, eu posso me coçar, aqui é um eufemismo, né? E eu posso buscar uma sarna bem maior para me coçar, que é, por exemplo, procurar e arranjar uma ficante ou uma namorada. E depende do grau de encrenca que eu queira me meter. Posso querer, inclusive, me casar e ter filhos. A coisa começa a ficar cada vez maior. Mas, claro que nem todas essas decisões são realmente assim bem organizadas. Em parte é uma pressão social, né? O sujeito, ele toma as decisões, mas assim é bastante ilusório, em parte, essa tomada de decisões. Essa complexidade do processo decisório é a complexidade disso que a gente está chamando de vontade. A vontade é um processo, né? É um processo que tu pega os desejos e pega os contextos culturais e ambientais e aí tu dá um destino para esses desejos. Então, acordei de manhã, né? Me levantei da cama, porque a cama estava me incomodando, e agora o que eu vou fazer? Bom, vou comer, vou trabalhar, vou arranjar uma namorada. Aí a vontade é o destino que eu dou para essa insatisfação, esse incômodo de estar vivo, vamos dizer assim. A vontade vai se organizar com decisões tomadas de como lidar com essas pressões. Esses desconfortos são a pulsão. Esses desconfortos e a busca, às vezes até de maiores desconfortos, tipo provocar a sede até não aguentar mais, ou buscar sarna para se coçar, isso compõe, então, esse processo de organização dos desejos ou pulsões ou incômodos em decisões, à vontade. Exatamente. É o equilíbrio entre aquilo que se sente no íntimo, né, que é o insondável, né, como a gente bem colocou, e a razão. A razão encontra um destino para para aquele desejo que está lá no fundo. Às vezes o desejo também tem que ser refreado, deixar bem claro que ele não pode ser transformado em vontade. Você tem um desejo, por exemplo, um pedófilo, uma coisa assim, o desejo de matar alguém. Mas você não pode transformar isso em vontade, não deve, né? Deve moderar seus apetites. Não, eu não sei se deve, depende do caso concreto. Então, uma pessoa está me provocando, está me incomodando, está me ameaçando, representa risco, eu devo organizar o meu desejo de autopreservação ou de raiva, né, para matar essa pessoa. Inclusive, nesse caso, poderá ser aceito pela sociedade, pelo judiciário, pelo direito, como legítima defesa ou estado de necessidade, ou alguma outra situação que seja ou legal ou seja desconsiderado a perspectiva de alguma punição, porque, enfim, se considera qualquer pessoa nessa mesma situação faria a mesma coisa, ok, então seria uma coisa próxima do estado de necessidade. Ou ele, inclusive, tinha o dever de matar essa pessoa, aí pode ser até uma ideia de legítima defesa, inclusive de terceiros. Ok. E matamos à vontade. Matemos à vontade.